Doutor, eu sofro com as minhas mamas muito pequenas e gostaria de ter mamas maiores, com colo desenhado, para eu sentir livre para colocar a roupa e o biquíni que eu quiser. Como eu faço para realizar esse sonho? Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico, apaixonado por essa cirurgia, e eu venho aqui te convidar a entrar um pouquinho no mundo da cirurgia da mama. Eu tenho certeza que vai desmistificar muito esse conhecimento e suas dúvidas para que você sinta-se segura em realizar o seu sonho. Antes de mais nada, te convido a se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar o sininho para que você seja notificada a cada novo conteúdo que a gente publicar aqui. Toda semana nós temos novos vídeos super informativos de maneira simples e transparente para que você realmente entenda aquilo que você vai realizar. A cirurgia plástica, primeiro, ela é feita na grande maioria das vezes em mulheres saudáveis como você, uma mulher jovem e que tem realmente uma dor que veio lá da infância e adolescência. Enquanto as suas amigas desenvolveram e criaram mamas bonitas, com desenho bacana, infelizmente a sua ficou para trás, digamos assim. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Primeiro, mama pequena não incomoda ninguém no fato de não chamar atenção negativamente. Inclusive, muitas modelos têm mamas pequenas, isso é super elegante. Segundo, as mamas pequenas são obviamente mais leves e por isso demoram mais para elas caírem com o tempo. Então pense nisso e sua mama vai ter uma vida útil e bonita por muito mais tempo. E o terceiro e mais importante, que é justamente onde eu quero chegar para poder te ajudar, é a cirurgia de prótese mamária. É uma das cirurgias com maior custo-benefício dentro da cirurgia plástica, ou seja, ela tem muito mais vantagens do que desvantagens, muito mais benefício do que riscos. Então vamos explicar um pouquinho. Primeiro, o que é uma prótese de silicone? Isso aqui é um exemplo, né, de um molde de prótese de silicone. Essa é a roxinha de uma marca específica, não tenho nenhum conflito de interesse. O que a gente coloca no paciente geralmente é transparente, branca, tá? Mas o que é isso? Isso é um envelope de silicone com gel de silicone dentro, tá? Então, sim, é um corpo estranho que vamos colocar dentro da sua mama, mas ele é super biocompatível, ou seja, o seu corpo aceita muito bem essa prótese de silicone por vários anos. Não que essa cirurgia seja eterna, por quê? Porque, primeiro, ao longo dos anos, o corpo nosso que faz um envelopezinho para isolar a prótese do resto do corpo, esse envelope começa a engrossar e depois de uns 15 anos, esse envelope fica duro e começa a dar o que a gente chama de contratura da cápsula da prótese. Então a mama começa a ficar endurecida, pode ficar um pouco assimétrica, gerar um pouquinho de dor, é o momento de trocar, então em média de 15 anos. Então essa cirurgia não é eterna, porém ela tem uma durabilidade muito grande, sem causar mal ao corpo, tá? Uma prótese de silicone não gera câncer, não prejudica o diagnóstico de câncer e não prejudica a amamentação, que é outro mito muito grande e que realmente faz muitas mulheres recuarem. Ah, não quero mexer com essa mama porque eu quero ainda amamentar, o sonho de ser mãe, e é um dos maiores sonhos para a maioria das mulheres. Então, primeiro, os riscos são baixos. Como que funciona essa cirurgia? Eu vou criar uma loja, ou seja, um espaço, e esse espaço pode ser acima ou abaixo do músculo peitoral, e aí eu vou colocar essa prótese para que a gente tenha ganho de volume e de forma da mama. O que as mulheres mais pedem aqui no nosso consultório não é volume, tá? E eu sou total partidário disso. Eu não acho que a gente deva usar próteses muito desproporcionais, muito grandes, porque a mama muito grande, ela naturalmente pesa mais, o resultado perde muito mais rápido. Mas o que todas me pedem, sem exceção, Dr. Leandro, eu quero um colo desenhado. E isso, uma prótese redonda, quando a gente coloca aqui na mama, esse volume bonito que a mama natural realmente não tem. Mama natural é super linda, mas ela é mais vazia nesse polo superior. Já uma prótese redonda como essa, te dá esse contorno muito bonito. E aí, Dr. Leandro, então você está falando que
para fazer uma cirurgia de prótese de mama, eu vou fazer um cortezinho pequeno e colocar uma prótese acima ou abaixo do músculo? Quando eu vou fazer uma coisa ou quando eu vou fazer outra? Eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples para você entender, e aí você vai entender que cirurgia não é uma receita de bolo para todo mundo, e sim, a gente individualiza muito o tratamento para cada corpo, para cada paciente e para o seu desejo. Falando da anatomia dessa região, a gente tem a pele da mama, aí embaixo da pele tem uma camadinha de gordura, misturada ali com a glândula mamária, e depois vem o músculo peitoral. Em pacientes que são muito magras e que tem quase nenhuma mama, aquela mama super reta, bem infantil ainda, se a gente coloca essa prótese abaixo dessa pele com essa gordura e glândula, que são muito poucas, a prótese fica muito marcada, muito artificial. Essa é uma indicação clara de eu colocar num plano mais profundo, ou seja, abaixo do músculo, para que eu tenha uma mama muito bonita, mas ainda uma transição que seja natural e elegante para a mulher. Se a mulher já tiver um bom tecido mamário, uma camada de gordura um pouquinho mais grossa, eu não tenho essa necessidade de colocar atrás do músculo. Outra vantagem para quem quer colocar atrás do músculo é que, como o músculo peitoral é um músculo forte, ele firma a prótese no alto e para o meio, e é como se a mulher o tempo inteiro estivesse usando sutiã. É natural que essa prótese fique um pouco mais alta, um pouco mais marcada, tá? E que mesmo sem sutiã ela fique durinha na palpação, seja em pé ou seja deitada. Então isso só é vantajoso. Vamos colocar todas as próteses atrás do músculo. Não necessariamente, porque tem mulheres, por exemplo, que são muito fortes, praticam muito esporte, e às vezes o músculo é tão forte que quando a gente coloca a prótese abaixo do músculo, essa prótese movimenta muito ao longo da contração muscular durante o exercício. Isso pode incomodar um pouquinho. Então entenda que aí eu estou só citando duas variáveis que eu observo muito quando eu vou colocar uma prótese à frente ou atrás do músculo. Então não venham com uma ideia fixa aqui para a Clínica Aya, porque eu vou escolher o que eu acredito que é melhor para você. Prótese. A gente tem essa prótese, que é o que a gente mais utiliza, uma prótese redonda, e a gente tem uma prótese que é chamada prótese anatômica, ou em formato de gota. É uma prótese que ela é mais vazia nessa parte e mais cheia aqui embaixo. Ela simula uma mama natural. Como a maioria das mulheres que vem buscando uma mama estética querem colo marcado, a prótese redonda me dá isso com muito mais facilidade. Então, geralmente eu prefiro. Mas quando eu faço as minhas reconstruções mamárias, principalmente em casos de mulheres que perderam a mama por conta de câncer de mama, as próteses anatômicas são muito bem-vindas, porque como eu perdi toda a forma da mama, eu ter uma prótese que me dá uma forma um pouco mais natural é muito gracioso e facilita inclusive a simetrização com o lado que é sadio, tá bom? Em relação aos cortes, os cortes para colocar uma prótese de mama são grandes? Como que eu vou colocar algo desse tamanho? Essa prótese deve ter em torno de 300 ml, com um corte pequeno. Primeiro entenda que isso é um envelope super elástico de gel de silicone, que às vezes por uma incisão muito pequenininha eu consigo comprimir e ele vai entrando. Então, em geral, o corte para colocar uma prótese de silicone é um corte de uns 4 centímetros, algo bem discreto. Onde que nós fazemos esse corte? Ele pode ser feito embaixo da mama, que a gente fala que é no sulco inframamário. Esse a gente faz em 80 a 90% dos casos. É a grande preferência nossa, porque é a que eu tenho maior visibilidade, mais facilidade para evitar algum sangramento e mais controle para não ter assimetrias mamárias. Tem alguma outra opção, doutor Leandro? Sim, a gente pode fazer aquele corte na própria areola, no contorno da areola, que fica super discreto em mulheres que têm boa cicatrização. Mulheres mais morenas, que têm uma cicatrização um pouco mais grosseira, pode ser que ele fique um pouco mais aparente. A gente, em geral, usa esse acesso pela areola em mulheres que têm uma areola muito grande, já querem aproveitar para diminuir um pouquinho o tamanho da areola. Eu acho super bem-vindo nesses casos. Então, seria a minha segunda opção. Existe uma terceira maneira de a gente colocar uma prótese, que eu, particularmente, não sou favorável a ela, mas isso é uma opinião pessoal, conheço ótimos profissionais que fazem, que é através de corte somente na axila. Por que eu, Leandro, não gosto desse acesso? Aparentemente ele parece muito interessante, porque não vai ter corte no sulco da mama e nem vai ter corte na areola. Mas estatisticamente
é o acesso que tem maior probabilidade de ter hematoma, que é sangramento, e assimetria do formato da mama, porque às vezes as próteses não ficam na posição correta, não ficam tão simétricas. Então isso para mim já determina que ela tem mais riscos de um resultado não tão favorável em relação aos outros acessos, que é pela areola ou pelo sulco da mama. E em alguns pacientes um pouco mais morenas, às vezes essa cicatriz na região da axila, que a axila, assim como a virilha, é uma região íntima. Se você notar, é uma região que naturalmente a pele é um pouco mais escurecida. E às vezes essa cicatriz fica bem escura. E aí a pessoa se restringe um pouco de usar uma roupa, uma blusa de alça, que possa aparecer essa cicatriz. Enquanto, por exemplo, quando a gente faz o corte no sulco mamário, o próprio sutiã tampa, a própria biquíni tampa e o próprio contorno da parte inferior da mama tampa esse corte. Então, às vezes, mesmo em mulheres que não têm uma cicatriz muito favorável, esse corte não dá para ver se ela estiver olhando de frente para o espelho. Só se ela levantar os braços, aí obviamente a mama sobe e a cicatriz pode ficar um pouco mais aparente. Então, por vários motivos, hoje, 80 a 90% dos casos, eu faço uma cirurgia de aumento mamário com utilização de prótese, geralmente redonda, utilizando corte abaixo da mama no sulco inframamário, em torno de 4 centímetros, tá? E podendo ser essa prótese colocada acima do músculo, a gente chama isso de plano subglandular, porque está abaixo da glândula. Então lembre, eu não estou cortando a glândula, e por isso eu não interfiro na amamentação, eu coloco abaixo da glândula. Ou eu posso colocar ainda assim abaixo do músculo, que é o plano submuscular. Essas informações eu acho que já te clareio um pouquinho, né? Para você ver que vale a pena fazer essa cirurgia, porque os riscos são pequenos. Qual que é o maior risco dessa cirurgia? É um risco, por exemplo, de sangramento ou hematoma, e ter que drenar esse hematoma. Te falo que depois que eu terminei minha especialização em cirurgia plástica, já tem muitos anos isso, eu nunca tive um caso de hematoma que eu precisei voltar ao centro cirúrgico para drenar. Espero que nunca precise. Mas o que eu quero te dizer com isso é que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, o risco muito pequeno. A alteração de sensibilidade da mama existe, é muito comum uma alteração temporária até uns 3 meses. Por quê? O próprio inchaço da mama deixa o nervo um pouco meio confuso e ele não sente direito as sensações táteis da mama. Geralmente volta 100%. Pode ser que onde teve um corte, alguma alteraçãozinha permanente de sensibilidade? Pode. Isso é comum? Com certeza não. Doutor Leandro, eu vejo muito na moda falar sobre prótese de recuperação 24 horas ou prótese de recuperação rápida. Eu achei isso maravilhoso e eu quero isso para mim. O que é isso? Isso sim é uma tática e uma técnica que é muito interessante para os pacientes que precisam e eu faço também, mas de novo, o que eu falo sempre, não existe 8 ou 80, não existe nunca ou sempre, não existe essa técnica para todos, para quem precisa. O que constitui uma prótese de recuperação rápida? É eu colocar essa prótese, aí neste caso, obrigatoriamente atrás do músculo. Há alguns detalhes técnicos do ato da cirurgia, tanto em cuidado de sangramento, entre outros cuidados, para que possibilite essa paciente movimentar livremente os braços logo após a cirurgia. Tradicionalmente, quando a gente faz uma cirurgia de mama de uma forma tradicional, eu já autorizo o meu paciente a levar o braço até a altura do ombro, tá? Não a altura da cabeça. Então, levando o braço até a altura do ombro, eu consigo fazer vários movimentos, mexer no computador, me alimentar, inclusive às vezes até lavar a cabeça, desde que eu abaixe a cabeça, mas ainda tem algumas restrições. Restrição em relação a dirigir um carro, em relação a movimentar livremente os braços, a pegar alguma coisa no alto, a carregar uma mala um pouco mais pesada, se tiver um voo, uma mala de mão em torno de 10 quilos. Para essas pacientes que têm uma necessidade de retorno ao seu trabalho com mais rapidez ou de liberdade de movimentação, porque eu preciso dirigir 2 dias depois, porque eu vou pegar um voo e eu preciso colocar uma mala ali no alto, eu preciso ter um pouco mais de liberdade, é para essas pessoas que existe a prótese de recuperação rápida. Então, voltando a ela, a gente coloca uma prótese
no plano submuscular, que a gente chama de submuscular dual plane, porque a maior parte da prótese fica coberta pelo músculo e só a parte inferior que fica coberta pela glândula. A gente toma alguns cuidados específicos, se tem um plano específico de técnica para fazer isso, e no pós-operatório, logo quando o paciente acorda, na primeira hora ele já começa a fazer um alongamento dos braços. Por quê? Esse alongamento dos braços vai alongar o músculo, permitindo que o músculo aceite mais facilmente a prótese abaixo dele, porque aquele espaço não existia antes, e diminua a possibilidade desse músculo inchar muito. Porque quando o músculo incha muito, e naturalmente ele vai inchar pelo processo da cirurgia, começa o paciente a sentir uma pressão e uma dor, e o paciente começa a travar. Então, a prótese de recuperação rápida, ao mesmo tempo que ela te dá uma liberdade de movimentação, ela vai te exigir uma necessidade de movimentos fisioterápicos a cada hora durante os primeiros 5 a 7 dias. E isso vai te permitir dirigir, voltar a trabalhar no dia seguinte, carregar um peso de até cerca de 10 quilos e movimentar os braços livremente. Então, óbvio, tem uns cuidados a mais, é um pouquinho mais trabalhosa essa cirurgia, mas se é essa que você precisa, porque você é uma mulher moderna que não tem tanto tempo para se recuperar, é aí que a gente vai individualizar e fazer a cirurgia que você precisa e que você merece. Cirurgia de mama é a cirurgia mais realizada no mundo. Então, cirurgia de aumento mamário, mastopexia, que é a elevação das mamas, mamoplastia redutora, que é a redução das mamas, e reconstrução mamária, que é a reconstrução de cirurgias reparadoras. Eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses tópicos. Esse conjunto representa a maior parte das cirurgias plásticas. Então, se é a cirurgia mais realizada, é porque ela tem um benefício muito grande com riscos baixos. Então eu te convido, você que desde a adolescência que sofria com a mama não desenvolveu como você gostaria, e quer ter uma mama maior, um colo desenhado e ainda assim com liberdade e qualidade de vida para praticar os seus esportes, as suas atividades do dia a dia sem uma mama tão grande e pesada, eu te convido a seguir adiante e realizar o seu sonho. O próximo passo para você é passar em consulta conosco para a gente tirar outras dúvidas. E aqui entra uma coisa que a gente valoriza muito. Aqui na Clínica AIA, a gente entende que isso é um sonho e a gente quer que ele seja realizado da melhor maneira possível. Para isso, nós adquirimos uma tecnologia suíça chamada Chrysalix. É uma realidade virtual tridimensional em que, através de fotos suas, a gente recria o seu corpo tridimensionalmente e ali eu consigo simular a sua cirurgia para você entender como seria com o aumento de uma prótese em torno de 250 ml, 300 ml, para entender o que seria o desenho do colo, o balanço dessa mama. E ali, uma vez que você visualiza, você imagina, era mais ou menos isso que eu buscava para mim. Não é uma promessa de resultado, e óbvio, a gente está falando de uma imagem computadorizada e não de um corpo humano que a gente vai trabalhar e vai esculpir durante a cirurgia. Mas a gente consegue já te trazer algo tangível para você sentir-se segura e realizar esse sonho. Então vem com a gente, acompanhe os nossos próximos episódios que vamos falar um pouquinho mais sobre mama. E se você se sentiu tocada, entende que esse é o seu sonho, um deles, porque na vida a gente tem vários sonhos, marca sua consulta, passa na Clínica AIA, no nosso AIA Experience, que a gente vai te dar muito mais detalhes. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos que você gostou, compartilhar com as amigas que possam se interessar também e, obviamente, ativar o sininho para você ficar sempre notificada de tudo de novo que a gente postar aqui. Um prazer enorme estar aqui com você mais esse dia e me aguarde na próxima semana.